Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Podadeiro e você está no Decisão Podcast. Antes de anunciarmos o participante deste episódio, é bom lembrar que esse podcast é um oferecimento especial Mayra Gutierrez. E para a audiência do podcast, tem cupom de desconto. Use o código MICA10 e garanta já 10% de desconto. Então vem comigo que nós vamos começar agora! Hoje eu estou recebendo o pastor João Machado, 20 anos de quadrangular, casado com Adriana Machado, pai de 3 filhos, o Guilherme, a Adriele e a Bianca, e uma família de psicólogos. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Thiago, tudo jóia? Obrigado por essa oportunidade e por essa porta, por esse tempo aqui de qualidade que você nos proporcionou. Pastor, eu quero fazer uma pergunta interessante. Uma família de psicólogos. Sim. Pastores psicólogos. Isso. Então, como você já citou, né, nós tivemos aí esse chamado. Eu posso dizer que é um chamado. Inclusive, foi bem interessante na faculdade, porque nós fizemos a faculdade todos juntos. Eu, minha esposa e meu filho. Depois veio as minhas 2 filhas em seguida. Então, somos uma família de psicólogos. E é um grande desafio, né? Trazer a questão espiritual, ministerial e a questão psicológica como clínica. É bem legal. Legal, desafiador, né, pastor? Desafiador, essa é a exatamente. palavra, desafiador. É isso. Pastor, nós marcamos esse encontro para falar sobre o Legendários. Me fala um pouquinho como que aconteceu o seu primeiro contato, como foi a primeira experiência. Conta um pouco pra gente. Sim, que bacana. Olha, o meu contato com Legendários foi em Anápolis, Goiás, né? Eu tive... a gente recebeu um pastor, eu tive essa experiência de conhecer o Legendários através de um pastor amigo. Hoje ele está na Inglaterra, pastoreando. E do nada, Thiago, ele apareceu com essa história. Ó, quero te apresentar um movimento, um evento. Na época, como a gente pastoreia, a gente está acostumado muito com seminários, conferências, né, convenções. E para mim era mais uma conferência, né, para que eu pudesse participar. E ele me apresentou então Legendários. Ele na época era de Goiânia, né? E ele acabou também participando junto com a gente lá, foi eu, ele e mais um irmão da nossa igreja. Pastor, nós estamos acostumados com conferência, foi o que o senhor falou, e sempre as conferências estão sempre atreladas a alguma igreja, a algum ministério. E o Legendários, esse movimento, ele não leva alguma placa, não leva placa de igreja, né? Não, Thiago, não. Legendários é um movimento de homens, né? Para elevar o potencial, né, de cada homem, mas ele é interdenominacional, ele não carrega nem uma placa de igreja, porém, ele depende sim muito da igreja, né, a igreja cristã, aí eu posso dizer a igreja evangélica, a igreja católica, né, e outras estão entrelaçadas ao movimento, mas o movimento em si é só o Legendários mesmo, como uma ferramenta, uma base, e depois a igreja ela entra com a parte do discipulado. E é um movimento para crente, pastor? Não, o Legendários ele é aberto a todo tipo de pessoas, né? Religiões, etnias, aquele que realmente entende que quer passar pelo movimento, sente o desejo de conhecer, de participar, e tem, né, aí, como aconteceu comigo, esse grande desafio de estar passando por esse processo. Então o pastor teve a primeira oportunidade em Anápolis e depois, agora, pertence ao Vale da Onça em Dourados, é isso? Isso, foi assim, Thiago. Eu fui para Anápolis, né, onde lá é o pastor Nelsinho, né, que também é um grande pastor psicólogo. E aí eu participei do movimento e no segundo dia eu conheci lá dentro, né, do evento, eu conheci o pastor Osni Sampati. O pastor Osni, para mim, hoje ele é um pai, um grande amigo, né, eu digo um pai, um paizão, porque ele realmente tem, né, esse hábito, ele me adotou ali
na montanha em alguns períodos e alguns momentos do percurso. Então ele esteve comigo, falou bastante comigo, orou comigo, me ajudou bastante em algumas etapas e eu acabei fazendo uma grande aliança com ele. E pós o meu top, que a gente chama de top, né? Após o meu top, então eu passei a falar com o pastor Osni e aí a gente migrou a participar e levar algumas pessoas em excursão lá para o Vale da Onça, no Pantanal. Ah, muito bom. Pastor, e a gente ouve falar que o Vale da Onça tem um grau de dificuldade bem elevado. Sim, primeira pista, nós chamamos de pista, né? Cada montanha onde acontece Legendários é intitulado como pista. A primeira pista é em Camboriú, Vale Europeu. O nome dessa pista é Vale Europeu. Depois tem algumas outras que eu não conheço. Eu ouço falar, né? Por parte dos diretores ou até mesmo por uma entrevista ou às vezes em algumas ministrações dos diretores, Cuiabá e então o Pantanal, Vale da Onça, que fica em Dourados, na região de Dourados. Quantas vezes o pastor já subiu a pista lá do Vale da Onça? Tiago, juntando toda a experiência, são 5, né? Eu já estou a participar pela 6ª vez esse ano, em novembro, mas o meu primeiro, como citei, foi em Anápolis, e 4 vezes já no Pantanal, em Dourados, no Vale da Onça. É um pouco longe, né? A gente sempre faz as excursões e agrega aí, né, a questão dos participantes com carros, ônibus, e é um pouquinho longe, mas vale a pena. Tem alguma idade mínima ou máxima? Tem alguma restrição para o homem poder participar, pastor? Sim, Tiago. Se for menor, tem que ter autorização dos pais, né, e autorização médica. Já falando sobre isso, cada participante ele precisa passar aí por uma triagem médica, vários exames médicos, né, principalmente cardios, exames pulmonar, de respiração. Se a pessoa tiver ali passando por algum tratamento, aí é só com a liberação médica mesmo. Não é autorizado, hoje não é autorizado de forma alguma, né, a participação, mesmo seja um menor de idade ou maior, a participação sem esses exames médicos. Me fala um pouquinho, o movimento ainda está em crescimento ou ele já alcançou o seu platô e o que o pastor vê para os próximos anos aí para o Legendários? Tiago, eu acredito que está muito em movimento, né? O Legendários hoje, ele entrou na sociedade assim numa velocidade muito grande. Quando eu digo sociedade em todas as áreas, eu creio, né? É um evento só para homens, né? De alto potencial, que atinge hoje um público, posso dizer, empresários, pessoas não só religiosas, mas de várias etnias, segmentos. Hoje, influencers, né, têm participado, artistas, homens de negócio, tanto, né, o homem de negócio como aquele mais simples, que talvez não é muito conhecido, que está mais ali, né, num setor menos visto, né? Então, eu acredito que o Legendários ele está crescendo, ele ainda está avançando, né? Não chegou ainda a estabilizar esse crescimento, mas ele tem avançado bastante, principalmente no Brasil. No Brasil tem crescido porque nós temos mais de 5 países. Hoje eu acredito que já está chegando aí uma média de 10 a 15 países aí, sendo atingido pelo movimento. Pastor, a gente vê que tem alguns gritos de guerra, existe alguma a questão do desfrutar o caminho, família não larga a família. Conta um pouquinho sobre isso lá em loco, lá, como que funciona, como que é essas experiências lá, para a galera ficar com um pouquinho de vontade e passar um melzinho na boca da galera pela... Certo. Tiago, muito boa essa pergunta. Sabe por quê? Tudo aquilo que, às vezes, um grito de guerra, tudo aquilo que enfatiza, né? Ou vai sempre ser sequencial. Uma frase, por exemplo,
Isso às vezes causa um pouco de curiosidade, para alguns um pouco de constrangimento, e para outros fica aquele ponto de interrogação, aquela pergunta que não quer calar. Por exemplo, o Ahu, né, que é AU, né, é AHU, né? Então, amor, honra e unidade são três. Aí Então tem uma simbologia aí. Tem uma simbologia, é isso. Juntou uma frase, mas são 3 palavras. Porque às vezes a gente pensa que é só um Raul, que a galera tá gritando alguma coisa. Então existe um porquê nisso daí. O movimento ele é pautado em cima disso. Mas veja bem, a gente não pode, como se diz, a gente não pode complicar. Eu acho que hoje tudo tem que ser descomplicado. Às vezes se complica muito quando a gente fala uma frase de efeito ou um grito de guerra. Não pode aí... a cabeça da pessoa tem que estar entendendo exatamente o sentido daquilo. Por que amor? Esse amor está pautado, obviamente, no amor de Deus para conosco, né? Uhum. Quando se fala de honra, né, está pautado sobre o homem ser um homem que honra e ser honrado. Também ele honra a sua família, ele honra Deus, ele honra a sua casa, e também ele ser honrado dentro da sua casa. E o amor, obviamente, que é um amor familiar, que vem de Deus. Deus é pai, né? Um amor paternal. Se a gente falar assim, mas fala de unidade, mas então por que existe um movimento aqui, um movimento lá? Exemplo, tem cidades que tem mais de uma pista, 3 pistas em Belo Horizonte, se eu não me engano, já existe 3 pistas numa mesma cidade, no mesmo local, porque o movimento precisa crescer, ele precisa atingir um número máximo de homens, né? Mas não significa que existe uma desunião. Então, às vezes, unidade, mas por que então que existe um grupo lá e um grupo cá? Não. Essa união, ela é pautada na palavra de Deus para falar de família. O Legendários, ele é muito mais família, certo? Do que amizade, não que isso não aconteça, mas do que essa unidade entre muitas pessoas que a gente não conhece. Ela é bem pautada na família. Amor, né, que é o amor de Deus e o amor de pai que nós como homens temos que ter, honrando a nossa casa, né, então, e a unidade que eu não abandono a minha família? Quando eu estou olhando realmente para dentro da minha casa. No meu caso, eu tenho 3 filhos lá, né, eu não posso abandonar as minhas filhas para só ficar ali num vínculo relacional com o meu filho. Então, eu preciso atender todas as necessidades da minha casa, da minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Isso é não abandonar a família. Obviamente, inúmeras situações, né? Quando o dia está bom, quando o dia está mal, quando passamos por lutas, quando passamos por bonança. Então, tem muitas situações dentro de uma família, dentro de uma casa. Exemplo do casamento. Quando passa por uma crise, ou quando o casamento vai muito bem, quando existe ali uma unidade, um amor. Então, é bem sobre isso que é o AU. Entendi. E eu vi, esses dias eu tava vendo um vídeo e era um pessoal do Legendários e tava fazendo uma entrevista e perguntou, nossa, mas o Legendários é caro. E o cara respondeu assim, caro é um divórcio, né? Então isso me impactou ali naquela resposta. E eu te pergunto, o Legendários realmente é caro ou tudo que é preparado ali, pastor, tem esse custo, o valor que é cobrado e é justificado pela estrutura? Sim, Tiago, essa é uma pergunta que hoje expandiu, né, na questão aí das notícias a respeito do Legendários, porque o Legendários ele é muito midiático, ele sobe, né, ao ponto da divulgação. Não tem como se divulgar um evento, né, sem usar a mídia. Sim. E aí vem muitas perguntas, muitos questionamentos, tem muita coisa que o povo fala e não sabe o que está falando. Já falaram exemplo de 80 mil, de um valor excessivo. Não, o Legendários é assim, ó, você vai pagar uma inscrição,
hoje de 1.200, dependendo da região, até 1.500, 1.800 reais. São valores que não é uma tabela fechada. Ele pode... Não, ele varia. Por exemplo, de acordo com a pista. Isso, exatamente. Eu paguei a minha inscrição, lembro direitinho, foi R$ 1.200, né? Já tem inscrição até 1.800. Por que acontece isso? Varia do valor do combustível, Thiago, porque cada pista, cada evento, ele exige um grande preparo. Exemplo, se acontece uma queda de uma pessoa no meio da montanha, né, num grau lá num pico, no qual a gente está bem lá no alto e ali não entra um carro, por exemplo. Então nós vamos precisar fazer a extração desse homem. Né? Nós vamos precisar tirar essa pessoa, levá-lo... Precisa ter o suporte necessário, né? Vai ter ali os primeiros socorros. Nem sempre acontece no local. E eu não posso falar e ser hipócrita de falar para você que não acontece. Né? Às vezes a pessoa vai torcer o tornozelo, vai machucar os pés, vai cair. Né? Às vezes vai quebrar um braço. Como qualquer tipo de exercício, a gente está sujeito. Sim. Numa academia, a gente está sujeito, na rua. Então, tem locais que a gente vai pagar, por exemplo, o valor de um aluguel de um helicóptero. Né? Quanto que custa hoje o aluguel de um helicóptero? Não tenho nem noção, pastor. Mas deve ser bem caro. Para 5 dias de evento. Exemplo, começa na quarta, lá no Vale da Onça, termina no sábado à noite. No domingo pela manhã, né, a gente já está retornando para casa. Então, são 5 dias de aluguel. Então, a gente precisa fazer, né, tem que ter esse preparo. Exemplo, 2, lá no Vale da Onça a gente tem uma viatura, né, que a gente paga, uma ambulância, melhor dizendo, que hoje, né, o do pastor Osni, como diretor lá, ele fez a compra dessa ambulância. Então, existe aí gastos excessivos, contando também do local. Uma fazenda que precisa pagar um aluguel, porque a gente atravessa no meio de propriedades. A gente passa por propriedades. E, às vezes, existe parques, né? Parque ecológico, a gente tem que pagar o aluguel também desses locais. Então, acho que antes de falar, né, Thiago? Tem que conhecer um pouco, né? A gente né? precisa estar lá dentro. Eu uso muito essa frase porque eu ouvi isso, né, do pastor Osni, e eu posso dizer que, né, sou um discípulo dele no quesito Legendários, ele dizendo o seguinte: você faz o Legendários, participa, e se aquilo que você recebeu naquele local, tanto da parte de Deus como na parte física, psicológica, emocional e toda a questão, todo um aparato do programa em si, se isso não foi conveniente para a pessoa, não mudou nada, não transformou nada, o coração dele continua, a mentalidade dele continua a mesma coisa, então ele até dá a oportunidade da pessoa receber o dinheiro de volta. Mas isso nunca aconteceu. Pastor, conta um pouquinho para nós como que funciona desde de quando a pessoa faz a inscrição, e aí como que é o passo a passo até ela chegar lá, a participação, a programação, para a galera que está assistindo a gente entender como funciona e falar assim, não, eu vou fazer, eu vou me inscrever, eu gostei, eu vou participar. Sim, sim. Primeiro, existe um site, a gente sempre acompanha pelo Instagram. Cada pista, né, tem um Instagram oficial na sua localidade. Então, hoje, Thiago, o que acontece? Quando abre as inscrições no Instagram, isso tem sido também bem polêmico, porque o que acontece? Tem local que coisa de 5 minutos fecha, né? Não dá tempo, o Instagram trava, começa a cair, inclusive por questão de excesso de acesso das pessoas tentando fazer a inscrição. Então, como hoje eu sou, por exemplo, um representante do Vale da Onça, a gente chama isso de subsede, né? Eu sou um coordenador de subsede. Entendi. Então, o que acontece? 15 dias antes de cada top, o pastor Osni, ele me envia o link, né? E aí eu tenho ali alguns grupos, né? Respectivos grupos que têm interesse. Ali já tem, né, uma galera que já
está interessado em participar e fazer a sua inscrição. Então aí eu mando esse link e eles fazem a inscrição antecipada. Depois abril é só pelo Instagram. E essa galera ela tem uma certa prioridade. Então você recebe com antecedência. Porque primeiro nos acessa, né, através do WhatsApp ou através... Eu tenho também o Instagram, que é Família Legendários. Não é nada oficial, é só ali uma participação de quando eu entrei para o movimento, algumas fotos, vídeos, tudo, né, com direitos autorais ali, aqueles vídeos, que são, na maioria são os meus mesmo. E ali eu vou colocando, anunciando os próximos top. Quando que vai acontecer? No Vale da Onça tem acontecido muitos tops. A gente tem uma notícia que daqui para dezembro ainda vai acontecer 7. Então, bastante. É muita coisa. Bastante oportunidade aí para a galera que quiser fazer. Bastante oportunidade. Inclusive tem um link que está aberto. Entendi. Inclusive está aberto. Então, passou dessa fase. Fez a inscrição, tá lá no grupo de acompanhamento, faz a inscrição, tudo certinho. Fez a inscrição, o que vai acontecer? Aí já tem uma equipe que vai colocar, né, o participante em um grupo restrito para acompanhar os próximos passos. Aí ali vem já as notícias do que vai acontecer dali para frente. Né? O material que tem que ser levado, roupa, quantos dias vai acontecer esse evento, para que não haja nenhum imprevisto, para a pessoa se preparar no quesito do seu trabalho, né, ali da sua atividade semanal, então para que a pessoa esteja pronto para esse dia. E aí existe esse material que precisa, né, que é a mochila, que é a barraca, que são todos os utensílios que a galera vai usar na pista. Exato. Aí nesse grupo, isso vai acontecer mais ou menos, eles colocam aí umas 3, 4 semanas, até um mês, para que dê tempo que a gente compre todo o material necessário, né, e o que eles precisam que a gente leve. E o interessante é que é um material de montanha, né? Então não adianta ficar inventando a roda, leva só aquilo mesmo que é de necessidade, porque é longe, né? A gente precisa, é uma viagem longa e depois a gente vai usar esse material exatamente como eles colocam lá no grupo. Esse dia eu fui na Decathlon, que é aqui no próximo do Iguatemi, e eles mudaram a organização da loja. Sim. E bem na frente da loja tá todos os materiais assim que utiliza no Legendários. Eu fiquei assim surpreso de ver que essa movimentação comercial de uma grande rede para poder atender esse movimento. Tiago, existe algumas cidades que eles montam um stand. Já tem uma parte já das prateleiras, um stand. Eles chegaram a entrar em contato comigo no ano passado, mas depois não houve mais outras procuras, né? Mas tem algumas lojas que eles montam um stand e ali já tá barraca, bastão, né? Praticamente o kit roupas, pronto. Isso. A galera vai lá e seleciona do gosto do poder aquisitivo, compra e já tá tudo ali pré-selecionado. Exatamente. Ou a gente compra no Mercado Livre, né? Hoje é bem rápido, o acesso é bom, tem material de qualidade, vai usar lanterna de cabeça, bastão, roupa de montanha. Então é um montanhismo, né? Para quem nunca participou, é um montanhismo. É um desafio, né, pastor? É um grande desafio. Aí faz a inscrição, compra o material e aí o pastor também organiza o translado. A excursão. excursão. Hoje já existem pistas bem próximas de Rio Preto, né? Existe uma pista que, uma ou duas, se eu não me engano, em Ribeirão, temos em Marília. Então são cidades próximas, locais pertos, dá para ir tranquilo de carro, até a família mesmo levar aí, no caso, o participante. Por que que eu vou no Vale da Onça? Porque eu conheço o pastor, fizemos uma aliança, né? E eu conheço a qualidade do trabalho. Entendi. Não estou aqui desclassificando nem uma outra pista, conheço Ribeirão também, é uma pista muito bacana. Né, menos top, né, menos pico, melhor dizendo. Menos íngreme, né? Menos íngreme. São locais, mas é um outro tipo de desafio, né? Entendi. Porque o Vale da Onça é montanha.
vai subir montanha, Vale Europeu, montanha, né? Então tem lugares que vai exigir a questão da montanha. Ô pastor, e tem uma liderança nacional aqui no Brasil que toma conta de todas as pistas do Brasil? Ó, o primeiro líder, né, do Legendários, ele é da Guatemala, né, que é o Chaps. Ele é um líder a nível mundial. Ele é o 03, é isso, o né? 03, o 03. Exatamente. Ele fala que o 01 é Jesus, Sim. né, pautado nessa ideologia. O 02, eu ainda não sei, porque ele também não fala quem é o 02, mas aí ele partiu como sendo o 003. E existe as coordenação, né? Quem são os diretores, por exemplo, Camboriú, né, Cuiabá, Marília, Ribeirão, aí existe, geralmente são pastores, né? Até então, que eu sei, né, dos diretores, todos são pastores, eles precisam ter, né, ser idôneos, né, ter, por exemplo, eles vão puxar aí a vida desse pastor, o tempo de igreja, o tempo ministerial, tudo direitinho, né? Desculpa essa palavra, vamos puxar a capivara. Sim, né? Para fazer aí... Saber quem é quem, né? Saber quem é quem, se tá tudo ok. Nós não somos dados a vícios, nós não podemos ter, né, uma vida dupla. Enfim, aquilo que a gente chama de testemunho, né, e integridade. Eles vão puxar a vida dessa pessoa e a pessoa, então, se propõe a estar montando uma pista. Né? Aí beleza, aí fez a inscrição, providenciou o translado, chega na pista. Aí você, isso, aí como que é o acolhimento? Você chega na pista? Primeiro local, Tiago, que a gente vai para um local que a gente chama de check-in. Nós vamos fazer o check-in lá. Lá em Dourados, antes era no recinto de exposição, agora é dentro do shopping. O shopping central de Dourados, a gente vai todo mundo para dentro desse shopping. Fica tudo laranjinha ou ainda não tá laranjinha, né? Não, pensa 500 homens exatamente nessa situação aqui. E 500 participantes. Os participantes de chapéu, boné, de tênis, tem gente, né? Meu pai, eu acho engraçado meu pai falar, que meu pai usa muleta, né? Ele fala assim, filho, você não vai levar sua muleta, não? Pro Legendários. Que é o bastão, né? Não é uma muleta, é um bastãozinho. E olha, Tiago... E ajuda o bastãozinho, pastor? Então, muito legal isso. Meu filho, ele foi pela segunda vez, a segunda montanha que eu fui em Dourados, eu levei meu filho mais 10 homens da igreja. Ele não usou o bastão. Eu não sei como que ele deu conta. Porque é difícil. É difícil. Aquele bastão, ele vai te auxiliar. Ele é um auxílio. Às vezes você vai pegar uma área ali que está escorregadia, né? Tem local que a gente desce na corda. Um apoio, né? Tem apoio. Existe pista que eu já vi que tem... a gente tem que fazer aquela escalada quando as pessoas descem na cachoeira. Tipo rapel? Rapel. Rapaz. Exatamente. Marília, eles descem agora com aqueles barcos também dentro da água. Então, não sei quantos homens entram de cada vez, mas deve demorar bastante. O caiaque. Então, eles descem de caiaque. Tem bastante desafio aí. Então, faz o check-in. Hoje é lá no shopping, faz o check-in. Aí... Ali a gente entra dentro de um ônibus, né? E já parte para o local. Aí tem algumas coisas que o pastor não pode comentar. Aí começa daí para frente. Daí para frente. Aí tem a galera fala muito, né? Que aí são coisas que vão acontecer lá no tete-a-tete. Dentro do check-in já começa ali... Da última vez que eu fui, a gente almoçou, deu tempo de almoçar, e aí já começa a primeira chamada, que a gente fala, né? Que é primeiro contato mesmo que você já tem com o movimento. Já começa aqui, nessa primeira chamada. E aí a gente já tem que se posicionar. Uma coisa que é legal colocar, Tiago, que é um sistema militar, né? Não é exatamente isso, mas não é para brincar. Né, o Legendários é uma coisa muito séria, é um movimento sério.
que vai te levar a um extremo, no limite, né, radical do caráter de cada homem. Por que que acontece isso? Como eu sou psicólogo, eu analisei depois, na segunda experiência. Da primeira não deu tempo de analisar muita coisa, não. Mas na segunda experiência, eu analisei do ponto inicial ao término, né? E eu vi que ali é 100% psicológico tudo que acontece. O que acontece? Né? Eu sei que eu não posso revelar muitas coisas, mas eu vou te falar o que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma geração de meninos que se intitulam homens, né? Eu já atendi no meu consultório, quando era da psicologia, adolescentes de 40 anos, né? Homens que não assumiram sua casa, não assumiram sua empresa, não assumiram a sua vida emocional, psicológica, homens extremamente crianças, adolescentes, né? Que quer viver uma vida aí fora de farra, né? Eu acho que cada um tem direito de fazer o que quer da sua vida, né? Eu não posso pontuar o que é certo e o que é errado numa concepção geral de cada homem. Certo. Mas existem responsabilidades. Eu não posso deixar minha família em casa e viver uma vida como se eu fosse solteiro. Então, você fez eu não uma me caso. opção, né, pastor? Quando você se casa, você faz uma aliança, uma opção. Exatamente. Então, se eu estou me casando e vou ter filhos, eu preciso entender que essa responsabilidade é de levar a minha família adiante. Por isso que lá a gente fala, a família não abandona a sua família, mas não é a família que a gente montou dentro do Legendários, é a família que está lá fora. Então, eu não posso abandonar a minha casa e achar que eu posso viver uma vida dissoluta, como se nada tivesse acontecendo dentro da minha casa. E hoje a gente vê uma geração, não é só isso, né? Um dia desse, eu me deparei com uma situação, uma mulher, o carro furou o pneu, né? E o marido dela não conseguia trocar um pneu. Não tem obrigação de trocar um pneu. Poxa vida, mas não é a mulher que vai trocar o pneu, né? Então, às vezes pode parecer assim, mas você é machista, né? Você está sendo muito radical. Não, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo isso. Comecei a trabalhar muito cedo, acho que uma grande maioria da minha idade também começou com 12 anos, alguns até com 9 anos. Hoje é proibido, né? A minha esposa, ela é conselheira tutelar, não se trabalha antes dos 18 anos, mas eu não me arrependo de nada, de todos os processos que eu passei. Porque mesmo, Thiago, sem ir para o Legendários, eu já sabia da grande responsabilidade que é ser um pai de família, cuidar da minha casa, trazer para dentro de casa, né, todos os requisitos necessários que vai de encontro à necessidade. A provisão, familiar. né? A provisão. A provisão. Exatamente. A provisão. E aí o Legendários, ele resgata esses valores. Ele trabalha em cima dessa ideologia. Porque até agora a gente falou sobre como que faz, mas agora vamos falar realmente o resultado. É isso que a galera quer saber. O resultado é a transformação. A transformação. Inclusive, Thiago, isso também é polêmico. Por quê? Quando eu fui, das vezes que a gente participou na minha igreja, a gente faz uma recepção no final, né? Porque a pessoa, não cortando o pastor, mas a pessoa fala assim, mas precisa ir para o Legendários para ter uma transformação? Precisa subir uma montanha, então eu preciso ir para um local para virar homem. Isso já virou... né? É uma pergunta recorrente. Virou uma polêmica já, onde todo mundo questiona. O que acontece? É o que eu falo sempre lá na igreja, quando a gente retorna da montanha, né? A gente retorna muito impactado, as famílias muito quebrantadas, pai, por exemplo, se reconcilia com seus filhos, ou vice-versa, esposa com o marido, ou às vezes um marido que foi para lá que se deu a última chance. É a minha última chance. Às vezes a mulher deu a última chance para ele. Vai fazer o Legendários aí, porque a última chance. Ou é o Legendários ou não é nada. Exatamente. Aí volta, às vezes é muito impactante, pede casamento, fica de joelhos. Às vezes o cara nunca fez isso, né? Às vezes ele foi lá, casou com sua esposa e tal, e também não é isso que mostra uma mudança, mas você vê que as pessoas chegam ali impactadas.
Agora, qual é a questão principal? Tem muita gente que diz assim, mas fulano foi, mas não mudou nada. Todo ser humano, ele é dotado de problemas, erros, defeitos e também de capacitação. Né? Não significa que passou pelo legendário 100% das pessoas. Eu acho que todos os setores, né, todos os lugares, existem pessoas que aprenderam e aplicaram e estão vivendo. Pessoas que aprenderam e não estão vivendo de nada. Ô, pastor, mas você não acha também que é a questão de um contexto? Vamos supor, o homem vai e faz o Legendários. Ele realmente vai sair de lá impactado, porque ele vai estar alguns dias ali naquele lugar, ouvindo sobre Deus, falando com Deus, tendo uma experiência com Deus ali. E aí ele retorna para o seu dia a dia, ele retorna para o seu ambiente natural, que muitas das vezes não condiz com aquilo que vocês aprenderam lá no Legendários. Isso, de certa forma, não vai minando esse camarada de novo até ele... Realmente o que acontece lá é espiritual, é sobrenatural. E o que acontece lá são coisas que parece que fica cravado na mente das pessoas. Hoje, por exemplo, às vezes estou dentro do meu carro sozinho, eu lembro exatamente, né, daquele ponto no qual eu fui tratado, questionado por Deus ali, né, pela minha consciência, e eu lembro daquele ponto e eu não faço. Exemplo, vou citar um exemplo. Sim. Não é que a gente vai lá para aprender isso, não, mas jogar um papel na rua. Né? Abri o vidro do meu carro, tô lá, amassei um papel de bala e jogar na rua. Por que eu vou jogar um papel na rua se tem um lixo para jogar? Ou eu posso deixar dentro do meu carro e depois eu posso... Então, é algo que fica cravado na memória, né? E lógico, Deus, ele... Que é uma coisa assim que é tão óbvia, né? Tão Por que óbvia. Você vai jogar o papel na rua sendo que você tem um lixo? Exato. Eu tô no trânsito, a pessoa me fechou, né? Aquela pessoa pode não estar bem, pode estar tendo algum problema, pode estar correndo demais por alguma situação que eu não sei, ou pode estar acostumada a fazer isso também todos os dias. Então, por que eu vou baixar o vidro, vou baixar o nível, vou xingar, vou desonrar, entrar entendeu? Num embate com essa pessoa. Entrar né? no embate para que talvez eu bata o meu carro, entre numa briga ou perca a minha própria vida. Então, a gente aprende pontos específicos. Acontece muita coisa lá, né? São 5 dias, né? Então, a gente aprende, escuta, talvez coisas que a gente ouviu a vida inteira. Dentro de uma sala de aula, dentro de uma igreja, né? Numa sala de bate-papo. De professores, de pais. De policial. De pastores, de policiais. Sim, de repórter, de você assistir uma reportagem ali, você até aprender alguma coisa sobre o assunto, mas você às vezes tem um hábito da prática e não consegue dominar. Então, o que acontece com Legendários? Por exemplo, não sei se a gente tem bastante tempo aqui, mas eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Pode contar. Sobre o que aconteceu comigo lá, a minha questão foi totalmente física. Eu estava sedentário ao ponto de tomar 5 remédios por dia e sofrer já um infarto. Já tinha noites que eu percebia que não estava legal. Perdi o sono, uma dor de cabeça muito forte, a respiração ruim e taquicardia. Né? Eu sabia, Tiago, que eu precisava mudar, entendeu? Eu sabia que eu tinha que ir para um médico, fazer exames. Já começou aí, eu tive que fazer os exames. Então, eu já vi que a coisa não estava boa. A coisa estava feia, né? Estava feia. E a minha saúde estava péssima. Eu estava muito acima do peso, eu sou baixinho, então eu não posso engordar muito. Né? Isso já é da minha genética, eu estava muito acima do peso e eu estava ao ponto de perder mesmo a minha vida. Né? Depois eu fui ver isso. Depois que eu voltei do Legendários, né? Isso já é uma questão espiritual, eu fiz um jejum, eu tinha a prática do jejum algumas vezes, mas não conseguia mais do que 3 dias. Eu fiz um jejum de 40 dias, pós-Legendário. Então, né, não querendo bater nessa tecla, mas para mim, o que foi 100% eficaz? Foi o meu tratamento físico. Aí eu fui para uma academia, eu não sou muito de academia, eu tenho dificuldade com isso, não sou muito de exercício, mas hoje eu sei
que eu tenho que praticar, né? Já é uma obrigação minha praticar uma academia, um exercício físico. Então, eu voltei tratado nessa área. E eu sei que eu não posso recuar. O senhor assimilou que tinha uma necessidade. Uma necessidade. Porque acho que é esse que é o X da questão. A pessoa entender e assimilar e todos os dias ela perseguir esse caminho. Isso. Vai ter pessoas, homens, Tiago, que vai chegar e ele vai voltar, a vida dele ao normal. Entendeu? Vou falar do meu filho também, né? Já que ele passou e foi, meu filho passou a ser outra pessoa, né? Mais atenção dentro de casa. Ele vai se casar em dezembro. Nós temos aí meio ano só para que ele fique com a gente, né? Dentro de casa. Não é que ele não fazia isso, mas hoje eu vejo ele, de vez em quando eu pego ele lavando louça, senta na mesa para conversar, desliga o celular, né? Ele já tem 27 anos, mas o hábito dele não era muito diferente, era muito aquém disso aí, né? Abraça, beija, me beija. Então, não posso dizer que o Legendários fez isso na vida dele. Mas ele aprendeu a valorizar. Mas eu acho que ele teve um start. Ele teve um start. Aprendeu a valorizar. Então, acho que cada homem, cada família vai viver ali, né, o cara que realmente ele tem uma vida dupla, ou sei lá, ele acha que ele tem direito de trair, ele tem o direito de ser bruto, arrogante, ou ele tem o direito de ser violento, de uma forma ou de outra. Tem pessoas que a gente vê lá, Tiago, isso eu posso falar, que do primeiro momento que ele pisa lá dentro, chorando até o último dia. O cara chega a secar de tanto que ele chora, de tanto... Então você vê que Deus está trabalhando, o físico dele está cooperando para isso, né? Porque eles juntaram um ambiente espiritual com o emocional e o físico. E fizeram um evento pautado nessa realização para que haja ali um resultado final. Agora, ele vai sair, se ele vai praticar isso, dali para frente, aí é com cada um. Não tem como a gente obrigar a pessoa a ser um exemplo, né? Pastor, aí faz o Legendários, fica os 5 dias lá e retorna. Existe um pós, existe um discipulado, existe uma formatura? Sim, a formatura, Tiago, acontece no domingo, no caso lá, né? Em alguns locais, no sábado mesmo, quando a pista de Ribeirão é mais perto, então quando eu participei foi no sábado mesmo. A gente ganha essa camisa, né? E o boné. E um número. E um número. Essa meu é 57516, eu sou o número 57.516, né, do Legendário. Já passou de 100. Essa última equipe que foi já está no 100 e alguma coisa já. É muita gente, né? É muita gente, é muita gente. E esse número é um registro, existe um registro. Realmente isso é muito, eu acho muito organizado. Porque nesse registro, veja bem, não é que isso é 100% fiscalizado, mas se eu tô com essa roupa, por exemplo, eu desço aqui no centro da cidade e aí eu pratico uma atrocidade ali, alguém vai me ligar, alguém vai me visitar, ou seja o meu diretor, ou seja o meu líder, enfim, alguém vai denunciar, né, essa minha prática, como já saiu no jornal, fulano era legendário, bateu na mulher no shopping, fulano de tal foi pego lá com não sei quantos quilos de cocaína. Houve uma denúncia. Então, esse uniforme a gente tem que devolver, né? Ele é retirado, o número ele é retirado. Ele fica pendente lá, né? Aí, daí para frente, eu não sei o que acontece, mas, enfim, é bem organizado nessa questão administrativa. E na formatura a gente ganha o boné, ganha a camisa, e nos tornamos um legendário, com o direito também a expandir o movimento, tanto trabalhando como fazendo a divulgação. Isso acontece no domingo, a gente já volta para casa com o material. E aí, a hora que chega em Rio Preto, os legendários que estão em Rio Preto, cada um vai para sua igreja? Isso, aí a gente faz, no meu caso, né? A gente faz lá uma recepção lá na igreja, o último eu levei 45 homens.
fazendo e 10 participando, trabalhando. A gente chama de servir, né? 10 servindo lá no movimento. Aí eu fiz uma festa muito bacana, vieram os familiares, né? Pessoas que eu fiz uma amizade legal, não conhecia essas pessoas. Temos um membro da nossa igreja que é de Catanduva, pós-legendário, ele passou a frequentar a igreja. Aí, é claro, como eu te falo, tem igreja, tem pessoas da católica, tem pessoas da evangélica e outros segmentos, mas eu posso falar pela minha igreja. Aí a gente oferece um discipulado, né? Todo mês, toda semana, a gente tem um discipulado na igreja para esses homens, que acontece na quinta-feira, e um curso bíblico, né? Um instituto bíblico, que a gente começa agora, a gente retorna em agosto. Aí faz um acompanhamento. E faz um acompanhamento. Às vezes a pessoa vem, ela traz outros problemas, traz a sua família, apresenta, e ali a gente dá o segmento. Mas o evento em si, para quem não vai servir mais, né, ele terminou ali na formatura. Eles se tornam legendários, mas ele também tem muitas pessoas que não conseguem mesmo servir, porque são muitos tops, são muitas agendas, e às vezes a pessoa ali não consegue. Porque depois que ele participa a primeira vez, aí ele tá apto para servir. Aí ele não vai mais como um participante, ele já vai como um legendário. Como um legendário, isso. Aí ele vai servir os novatos. Isso. Da minha igreja, Tiago, isso é bem legal também colocar a par isso aí, que da minha igreja existe um documento, né, oficial que eu assino para que essa pessoa esteja servindo lá. Eu falo, por que eu falo da minha igreja? Do Vale da Onça, né? Então, eu tenho lá um membro. Se ele está dando problema, eu não vou assinar esse documento. Automaticamente eu vou dizer, ó, você precisa se corrigir. Por que você vai na montanha para servir, sendo que você não está podendo servir em casa, no seu trabalho, na sua igreja? O que está acontecendo? Vamos corrigir isso aí? Então, existe uma disciplina, né, e um termo de responsabilidade que o pastor, precisou assinar. Isso daqui da pista do pastor Osni, que eu sei, né? Que é padrão dele. Padrão dele. Eu acredito que em outros lugares também aconteça a mesma coisa. Pastor, manda uma mensagem para quem vai assistir esse podcast, faz um convite para aquele que ainda não teve a oportunidade de participar do Legendários. Eu acho que essa conversa que nós tivemos foi muito esclarecedora. Eu acho que deixou com um gostinho, deixou com uma água na boca para a galera participar. E esse é o objetivo do Decisão Podcast, é trazer histórias, experiências realmente de transformação. Fazer o nosso papel de levar midiaticamente as informações para poder fazer um mundo melhor, com propósito, né? Então manda uma mensagem especial aí para que toque o coração desse homem que está passando por essa situação, que está lá, de repente ele vai assistir esse podcast e Deus vai usar o pastor para falar com ele, e ele vai fazer um Legendários, ele vai participar e vai mudar a vida dele. Amém. Legal, Thiago. Você que tá participando com a gente hoje, vem conhecer o movimento. Eu acho que é uma experiência a mais para você. Com certeza, em algum ponto específico da tua vida, quero falar em primeiro lugar, Deus vai falar com você nesse ambiente. É um ambiente propício a um tratamento psicológico, emocional e espiritual. E, obviamente, físico. Então, eu deixo o convite aqui para você que pode participar. Existem várias pistas no Brasil. De repente, você está perto de São Paulo, capital, lá também tem. Né? E Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Mato Grosso. Então, participe. Vai ser uma experiência no qual você não vai se arrepender. Ah, mas é caro. Mas como o Thiago já citou aqui, quanto custa hoje um divórcio? Quanto custa hoje, no meu caso, né, um tratamento médico se eu tivesse um infarto? Quanto custa hoje para você ter que ir num psiquiatra, tomar remédios? Então, vale a pena. Quanto custa para você a sua família? Então, acho que fica aqui a sua decisão. O podcast é decisão, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Decida Thiago. Pela vida, né, pastor? Decida pela vida. Decida. Não fica ouvindo, né, blá, 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 mimimi. Deixa as pessoas
que tá criticando para lá, vem conhecer, né? Ah, sabe o que eu sempre falo lá na igreja? Mas eu não tenho dinheiro. Vai reservando, né? O movimento, ele tem um ano todo, então você vai guardando, guarda Deixa um de pouquinho. comer um lanche no final de semana, né, pastor? Exato, vai guardando aí. Tem o cartão, hoje a gente trabalha muito com cartão, guarda um pouquinho lá do seu cartão de crédito. Você pode pagar a inscrição em quantas vezes você precisar. O material, às vezes a gente até empresta para as pessoas, a gente consegue isso. O ideal é que você compre, mas participe. Vai ser muito forte na tua vida o que esse movimento tem a te ensinar. Hoje tá em alta as caixinhas, né? Para guardar dinheiro. Faz uma caixinha com o nome lá, Legendários. Isso, tira um pouquinho isso. Por semana, lá na por igreja, mês. a gente junta lá, Tiago, alguns homens, né, de bom coração, generosos, porque a gente tem a parte social da igreja, levar uma cesta básica, levar ali, às vezes, antigamente meu pai fazia isso, né, hoje a gente não faz mais, porque não pode, mas paga uma conta lá que tá, eu falo não pode porque a pessoa tem que, né, correr atrás também das suas responsabilidades, mas deixa um pouquinho os seus gastos. Lá na igreja a gente faz um caixinha, a gente reúne alguns homens e sempre a gente está pagando a inscrição de uma ou duas pessoas. Essa iniciativa é bem legal, né? Bacana. Isso. E a gente leva. Formamos uma amizade. Dentro tudo que o Legendários nos ensina e aplicar na sua vida, você vai formar e aprender com grandes amigos. Pastor, ficou alguma coisa que a gente deixou de falar, alguma coisa que o pastor queria comentar e nesse bate-papo a gente se esqueceu? Se tiver alguma coisa, agora é o momento de fazer uma... Eu acredito que nós fechamos, né, aí com chave de ouro, né, que eu me lembre, acho que é todos esses pontos mesmos, né, específico. Uma coisa, Tiago, que eu gosto sempre de frisar, né, não é ficar puxando saco não, mas Dourados é muito bonito, né, inclusive a gente vai para a região de Bonito, é o mesmo rio, só que é uma outra área. Então, lá é sensacional. Cachoeira, então, a natureza. Vamos fazer um jabazinho pro pastor Osni. Pastor Osni, o Vale da Onça. Isso. Dourados, Mato Grosso. Isso. Lá é sensacional. O local é lindo. É lindo. Inclusive, eu vou em novembro. Eu vou numa segunda. Eu vou ficar até na outra segunda. Aí eu vou para o top. Mas os outros dias eu quero ir para um parque lá. Eu quero passear, quero conhecer a região ainda mais. Lá é fora de série, assim, o que a gente conhece naquele local. Então, é muito bonito. Pastor, a gente vai deixar aqui o contato, né, para as pessoas chegarem até o senhor aqui em Rio Preto, para poder viabilizar essa ida até Dourados. Eu sei que o pastor tem um esquema aí, a gente acabou de explicar certinho do WhatsApp, do acompanhamento. Eu até cheguei a fazer todo o processo para ir, eu tive uma dor nas costas e acabei não participando, mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Então eu vou deixar o contato do pastor, do WhatsApp, e a galera que quiser ir, que tiver vontade, procura o pastor. Maravilha. E vai ser uma grande bênção. Vai ser um prazer para mim, vai ser uma grande honra. Pastor, eu agradeço a sua disponibilidade, eu agradeço a presença. Obrigado. Espero que a gente tenha alcançado o coração desses homens aí. E eu tenho um presente para... Na realidade não é para o senhor. Na realidade é um presente da patroa que... Tá certo. Esse podcast é um vale presente, pastor. Oh, que bom. Esse podcast ele é um oferecimento Mayra Gutierrez, que é a nossa empresa, né? E aí tá um presente para sua esposa ou para sua filha. É só ir lá na nossa loja e retirar, escolher. Nós vamos ter o carinho de recebê-los lá e presentear vocês. Agradeço muito. Eu agradeço pela participação, pastor. Mais uma vez, né? Onde eu estiver, eu vou levar a Decisão Podcast. Já, né, entrei no Instagram certinho e a gente vai divulgar. A gente está no início, pastor. A gente é recém-nascido. Instagram agora. A gente está no início, mas esse podcast existe um propósito. Sim, sim. E o propósito é realmente de levar decisões que possam trazer uma mudança de vida. Com certeza. Eu tenho certeza que o Legendários traz isso para as pessoas. Traz, com certeza. Traz sim. É mais isso. Uma ferramenta. É isso. Posso dizer, talvez um dia vai passar, como tudo passa, mas hoje
é uma ferramenta atual que tem alcançado muitas famílias. Amém. E eu quero te agradecer, Thiago. É uma grande honra para mim estar aqui. Obrigado pelo carinho, né? Posso dizer, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dizer isso, mas eu sou uma pessoa muito simples, né? Nós somos, né, pastor? Vim mesmo, né, lá da região da área do Eldorado, de uma igreja muito simples, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade e uma delas é estar aqui hoje com você. Manda um abraço para a família, manda um abraço Obrigado. para a igreja e Deus te abençoe, pastor. Muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe Mais você uma vez. também. Amém. Amém. É isso, galerinha. Chegamos ao final de mais um episódio Decisão Podcast. Não deixe de seguir o nosso Instagram, Decisão Podcast Oficial. Um grande abraço e até o próximo episódio.